Partindo dali, Jesus chegou ao pé do mar da Galileia. Subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros. E puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo que os mudos a falar, vendo os coxos a andar, os mudos a falar, os aleijados são os coxos, os aleijados são os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificava a Deus de Israel. E Jesus, chamando seus discípulos, disse: Tenho compaixão dessa multidão, disse o Senhor, porque já está comigo há 3 dias, e não tem o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Verso 33. E os seus discípulos disseram: De onde nos viria no deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? 34. Jesus lhe disse: Quantos pães tendes? Eles disseram: 7 pães e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, tomando os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram, saciaram e levantaram-se do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. E ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Então vamos lá. Eu li um texto aqui bastante interessante e eu quero compartilhar ele com vocês. Eu estou gripado, então nós vamos dividir aqui umas limpadinhas de nariz, né? Vamos dividir aqui umas limpadinhas de nariz e assim por diante. A Bíblia fala que Jesus estava pregando no deserto, na região, na beira do mar, e era um deserto, por cerca de 3 dias. Que pregação era esta? Se fosse nos dias de hoje, talvez alguém diria assim: nossa, Jesus engoliu o microfone. Não é assim mesmo? Quando o pregador demora, o que é que a gente diz? Engoliu o microfone. Eu já ouvi isso aí, né? Mas ele estava pregando por 3 dias. Lemos um texto agora, Jesus chamando seus discípulos: tenho compaixão porque já está comigo há 3 dias. Então aquele povo que estava ouvindo Jesus já o acompanhava nesse período de 3 dias. E o lugar, vamos dar uma olhadinha no lugar onde eles estavam. Será que tinha cadeiras como esta? Almofadadas, arzinho condicionado? Será que tinha isso? Vamos dar uma olhada no lugar onde eles estavam. Chegou ao pé do mar, subindo ao monte, assentou-se lá. Aí veio uma multidão. Jesus curou os enfermos. Aí lá no verso 33, os discípulos dizem o lugar. Eles falam: onde acharemos neste deserto tantos pães? Então, não era um lugar urbano, talvez, urbanizado. Talvez não tinha banquinho para sentar. Talvez não tivesse um ar-condicionado, uma sombrinha, uma sombra. Quando a gente vai à praia tomar um banho, aí os irmãos levam uma barraquinha, levam também ou um guarda-sol, né?
Apesar que o guarda-chuva é uma coisa antiga, guarda-chuva não é novo não, tá? Guarda-chuva é coisa muito antiga. Quem usava eram os reis. É só vocês pararem para prestar atenção nos filmes épicos, filmes de história, que vocês vão ver que os reis eram cobertos, amparados por um guarda-chuva. Vocês já se lembram disso? Assistam, quando vocês assistirem filmes antigos de época, vocês vão ver os reis com guarda-chuvinha, alguém com guarda-chuvinha. Você fala, olha, pensei que guarda-chuva fosse uma coisa nova. Não, guarda-chuva é uma coisa antiga. Hã? Primeiro usar, os primeiros a usar foram os reis, depois as autoridades religiosas, porque passou a ser símbolo da presença de Deus. Mas hoje é comum a gente ver as pessoas andarem com seus guarda-chuvas, porém naquela época nem sempre, só as autoridades. Então eu pergunto, como estava esse povo há 3 dias? Nesse momento, como você imagina que esse povo estava depois de ter passado 3 dias debaixo do sol e também no, no calor da noite, no frio da noite? A temperatura lá, frio, e é calor de dia, é aquela brisa gelada à noite. Pelo menos é o que dizem, nunca fui a Israel. Então eu pergunto aos irmãos como estavam aquelas pessoas depois de 3 dias. Talvez não era tão comum um banho de chuveiro quente, se bem que eu morei na casa dos meus avós e lá não tinha Lorenzetti, nem também tinha energia elétrica. A energia elétrica chegava às 6 da tarde. Mas como é que você fazia então para ter o chuveiro? Era mais ou menos aquele regador de jardim, né? Quem tomou banho com aquele chuveirinho lá que você tinha que esquentar a água, colocava lá naquele negocinho, tinha todo encanamento de chuveiro. Aí era mais ou menos assim. Alguém aqui? Só eu. Olha lá, Marlenice, nós estamos parceiros. Ah, nós estamos parceiros, né, mano? Tá vendo? Então os irmãos estão validando a minha pregação para quem não sabe. Seria bom um dia a gente fazer essa experiência com a juventude aí, né? Preparar uma experiência como essa aí, fazer vocês viverem o que os pais, os avós viveram. Banho de chuveiro desse jeito, buscar água na bica para tomar banho. Fez isso aí também, Juliana? Não, chegou lá não. Essas coisas que eu estou falando, fez. Fogão a lenha, racha a lenha para rachar a lenha para esquentar, acender o fogo, não é? E aí, cafezinho lá na beira do fogão a lenha, e conversa vai, e o povo conversando, fumaceiro todo dentro de casa, né, por causa da a casa não dava conta, não tinha estrutura, tudo, enfim. Mas acho que vai ser uma ideia que eu vou sugerir para a liderança da juventude, fazer vocês viverem um dia da fazenda. Não é? Vocês saberem o que é, né? Como que é, por exemplo, alugar, acho que é interessante, alugar uma chácara, alugar uma casa de assoalho lá no campo, na roça mesmo, onde você olha, você está andando aqui, está vendo a galinha correndo debaixo do assoalho, não é? Não, ainda vendo lá a galinha correndo debaixo do assoalho, não é? E dormindo com aquele. Hã? Galinha, sapo, às vezes a raposa que atacava de noite e assim por diante. Mas, de toda forma, pense como deveria estar aquele povo depois de 3 dias seguindo Jesus, naquele lugar, naquelas condições. Como você ficaria? Provavelmente, não é? Não tinha lá os seus todos. Eles tinham os seus perfumes, não pensem também que perfume é uma coisa nova, perfume é uma coisa antiga. Mas, de toda forma, Jesus olhou para eles e teve compaixão. E aqui eu quero compartilhar algumas coisas com vocês nesse texto. Primeiro,
A multidão veio ter com ele e já de cara o texto nos mostra a visão do povo. Qual foi a visão do povo? Por que eles foram até Jesus? Por que eles foram até Jesus e ficaram 3 dias nessa condição? O texto deixa isso bem claro. Diz assim, ó. Veio ter com ele muito povo, verso 30. Veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudo, aleijado. Então, qual era a ideia do povo inicialmente? A ideia do povo era saúde, alcançar um benefício. Essa ideia de que alguém quer vir para a igreja só para receber uma bênção, isso é coisa antiga. Isso é coisa antiga. Não pense que Jesus não reclamou disso aí, ele falou. Vocês não estão aqui por causa de mim, vocês estão aqui por causa do pão que eu dei. Se a gente discorrer o texto aqui, vocês vão ver. Vocês não vêm até mim por causa de mim, nem das palavras que eu falo. Vocês vêm até a mim por causa do pão. As intenções do povo, em tese, estava certo e errado. Certo porque somente Jesus podia curar. Errado porque boa parte desse povo só que muito bem. Então, isso foi interessante para a gente analisar, não é? Esse povo foi até lá e acabou encontrando aquilo que queria. Mas era uma motivação errada. E nem poderia ficar dessa forma para sempre. Nós até viemos para a igreja, a gente vem para a igreja com a motivação de buscar alguma coisa material. Isso não está de todo errado. Porque é na igreja mesmo que a gente tem que vir para isso. É o culto mesmo que a gente tem que vir buscar a solução. Se Deus não nos ajudar, quem é que vai ajudar? A gente vai correr para onde? Mas a gente não pode só ficar nessa condição, porque senão a gente vai ter que ficar arrumando uma motivação sempre humana para buscar a presença de Deus. Por isso que muita gente faz uma semana disso, uma semana daquilo, uma campanha disso, campanha daquilo outro. Nada contra quem faz campanha, mas eles vão sempre arrumando uma campanha do quebra disso, campanha daquilo outro, para manter, até para lembrar. E tem aquelas campanhas que não podem ser quebradas, não é? Uma campanha de 7 dias que você não pode quebrar, se quebrar você não recebe a bênção, que não sei o que, tal. É outra forma de manter o povo na igreja, que você veio, se você começa uma campanha, você vai ter que vir 7 dias, ou o dia todo da campanha, e não pode quebrar a campanha. Então, é uma forma de ter público para a igreja, de trazer público para a igreja. Nós, eu e você, temos que vir à igreja por causa de Jesus. Às vezes a gente vem por causa do nosso problema. Eu vou ao culto hoje, que o pastor vai orar por mim, o irmão vai orar por mim, eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu estou com uma enfermidade, isso aí tudo está dentro do pacote. Mas a gente não pode permanecer com esse objetivo único de vir para a igreja sempre. Então hoje está tudo bem, você recebeu um bom pagamento, está tudo bonitinho, não é? Você não tem problema algum, então você não vem para a igreja porque está tudo certo. Entendeu? Não tem problema nenhum, está tudo certo. Não. E há os que pensam ainda que Jesus é fast food. Ou seja, a bênção de Deus é igual o McDonald's. Como assim, pastor? Você pediu, minutos depois está pronto. Não é? Você vai lá no drive, aí você pede, daqui a pouco dá mais uma voltinha, o cara já está entregando para você o seu produto. Não, esse povo estava aqui há quanto tempo? 3 dias. É um tempo prolongado. Tem coisas que vão acontecer na nossa vida, mas vai acontecer no tempo de Deus. Um tempo prolongado. Agora, interessante que Jesus curou todos eles, mas eles permaneceram lá. Eles ficaram lá. Entretanto, me chama a atenção uma coisa.
que eu quero compartilhar. O lugar era deserto, a multidão estava ali, 4.000 pessoas, tinham lá alguns pãezinhos. Quantos pães tem? Disseram assim, 7 pães e uns poucos peixinhos, não fala quanto, então mais de um, não é? Se voltarmos para o capítulo 15, ainda nos primeiros, 14 melhor dizendo, veremos que na primeira multiplicação de pães, eram 5 pães e 2 peixinhos. Nesse eram 7 pães e 2 peixinhos. Então, e a multidão inicial era 5.000, do primeiro milagre. A multidão do segundo era 7.000. Os cestos que sobraram no primeiro cesto foi muito mais do que o segundo cesto. No primeiro sobraram 12, no segundo sobraram 7 cestos cheios, numa comparação. Mas me chama a atenção, o que eu quero falar é que depois que todo mundo comeu, veja só, que diz o seguinte, acompanhe. Olha lá, tomando 7 pães, multiplicou, e o verso 37, e todos comeram e se saciaram, 37, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços de pães. Pois Jesus mandou que os discípulos recolhessem os pedaços de pães que estavam no chão. E é nesse ponto que eu quero compartilhar com vocês. Irmão, veja, o povo comeu, o povo foi curado, o povo comeu. Então, nesse encontro com Jesus, teve saúde para o corpo, teve saciamento social, alimentação. Mas Jesus ensina uma coisa interessante: não desperdicem. É uma questão de educação. Vamos recolher as nossas. Não se pode perder nada. Watchman Nee, um escritor chinês, certa vez foi visitado por uma pessoa. Na verdade, ele foi visitar uma mulher já idosa, muito sábia, e ele já faleceu há muitos anos, e estava doente, né? E ele queria ser um homem de Deus. E ao chegar lá essa mulher, conversando sobre tudo aquilo que Deus podia fazer, ela perguntou: Ni, o que você quer de Deus? Aí ele respondeu: eu gostaria que Deus me usasse. Que Deus me usasse bastante. Que Deus me usasse para falar com as pessoas. Que Deus me usasse para curar os enfermos, para levar a palavra às pessoas, para alimentar as multidões. Aí ela então fez a seguinte pergunta: então você quer ser um pão na mão de Deus? É isso? Você quer ser um pão na mão de Deus? Porque Jesus alimenta, Ele é o pão. Aí ele diz: aquele que comer, eu sou o pão da vida, quem comer de mim nunca terá fome. Ele serviu o pão ao povo. Então você quer que Deus te use como usou o pão? Ele falou: sim, gostaria. Ele falou: você está preparado para a fase anterior à degustação ou a servir o povo? Qual é a fase? A fase de ser quebrado, de ser partido. Antes de Deus te usar, Ele vai te partir. Antes de Deus te usar, Ele vai te reduzir a pedaços. Irmão, e cortar, por exemplo, uma parte do corpo, deve doer se não for feito, por exemplo, com cirurgia. Os irmãos que já tiveram passaram por uma cirurgia de amputação de membro, né? Ou qualquer cirurgia, deve ser horroroso.
Mas você toma uma dor, você toma uma injeção de anestesia. A gente vai arrancar um dente, o cara dá anestesia, arranca o dente. Você só sente depois que tem aquela, não é? Você sente o impacto, a ausência do dente. Mas imagine rasgar. Imagine rasgar, sem nada. Não é? Imagine você tem um acidente, de repente, como aconteceu, a gente passa assim, às vezes, um motoqueiro ou alguém, aí ele toma uma pancada e a parte do membro do corpo da pessoa foi abandonada, foi rasgada. Me lembro de um acidente que eu vi numa rodovia uma vez, o sujeito passou com uma Mustang por nós, lá na estrada de Tapetininga. Estava vindo de Tapetininga em direção a Tatuí, e aí, uma subidona, um morrão, e eu tô lá, bem tranquilão, atrás de uma daquelas carretas que carregam madeiras, e veio uma Mustang, passou correndo, passou por todo mundo, não quis nem saber, bateu de frente numa Fiorino. Mas o rapaz da Fiorino, a Mustang toda bonita, toda cheia de área de escape. O que era de escape? Airbag, não sei o que, tal, aquela coisa toda de proteção. O cara teve a pancada, ele se levantou, saiu do carro, mas o sujeito que estava na Fiorino branca gritava de dor, porque o corpo dele estava esmagado, né, as pernas esmagadas. Ele, pelo amor de Deus, arranquem fora, corta a minha perna, está muita dor. Até que chegou o resgate, naquela época celular, né, pouquíssimas, foi lá em 94, pouquíssimas pessoas tinham celular. Então imagine até chegar o resgate. Hoje você tem tudo muito mais informatizado na rua. Então, mas imagine rasgar o membro do corpo. Como você enrosca em alguma coisa e rasga. Não é? E aí quando você vê, perdeu o membro do corpo. Qual é a sensação de ser rasgado? Qual é a sensação de ser partido? Foi essa sensação que a mulher fez o Atmani sentir. Você, antes de ser usado por Deus, será rasgado. Será partido. Se você não for partido, se você não for moído, você não vai alimentar a multidão. Não dá conta. Falta. Não pode faltar o pão. Você não pode, você não vai bonitão inteiro, você vai quebrado mesmo. E não é assim que muitas vezes acontece conosco? Você já deve ter perguntado, eu deveria estar recebendo esta visita ou eu deveria estar recebendo esta palavra? Porque eu estou nessa condição, eu estou magoado, chateado, arruinado, estou assim para baixo, mas de repente eu tenho que dar uma palavra de ânimo, eu tenho que aconselhar alguém, eu tenho que fazer isso para outro, assim por diante. Na verdade é assim mesmo. Nós, nesse processo de quebrantamento que Deus faz conosco, que nos faz passar, Ele quebra o nosso ego, Ele vai arrancar de nós a vaidade. Ele arranca de nós os interesses secundários que não estão alinhados com a vontade de Deus. Ele arranca de nós tudo aquilo que não alimenta o povo. Tudo aquilo que é um mau alimento. Nosso jovem Vitor, esses dias aí, passou por um perrengue, né? Acho que comeu alguma coisa sozinho lá e não convidou a gente. Ficou mal aí. Andou visitando os hospitais de madrugada, né? Já sarou? Tá com dor ainda? Olha lá. Ainda está sofrendo. Eu vou usar o que aconteceu com o Vitor, que já aconteceu com vocês, talvez. Quando a gente está cheio de um alimento impróprio e a gente vai ao fazer a obra de Deus e a gente serve esse alimento impróprio para o consumo,
acontece com aquela pessoa o mesmo que aconteceu com o Vitor, que já aconteceu comigo e com você também. Provoca dores, reações. Entende? Então é quando a gente é colocado na mão de Deus, aí ele dá aquela quebrada. Ele quebra o nosso orgulho. Ele quebra a nossa perspectiva humana. Ele quebra a nossa vontade humana. Ele quebra nossas críticas. Ele quebra nossa razão. E aí, então, depois de quebrado, é que você será usado por Deus. Mas quem é que quer ser quebrado? Não é assim que a gente fala muitas vezes? Quebra-me, Senhor, quebra minha vida, me faça de novo. É assim que a gente faz. E como um alimento estragado, que foi exatamente o que trouxe danos à saúde do nosso irmão, nós, espiritualmente falando, no orgulho, no nosso ego, na nossa visão, estamos cheios de alimentos impróprios para a fé das pessoas com quem a gente convive. Deus precisa quebrar. E aí Deus nos quebra. E você não sabe como é que Deus quebra. Como é que Deus dá paciência? Pastor, como é que Deus dá paciência então por homem? Deus dá paciência com paz? Como é que Deus dá paciência para o ser humano? Com paz, com bonança? Sem ventania, sem crise, sem problemas? Hã? É vento, irmão. É tribulação. É um atrás do outro, prova atrás de prova. Como é que Deus nos dá, como é que a gente se torna um bom conselheiro de recursos financeiros? Só com cursos acadêmicos? Não, a maior parte das pessoas que administram hoje grandes economias se prepararam para isso, é claro, mas tiveram que administrar poucos recursos. É na escassez que a gente aprende muitas coisas. É na enfermidade que a gente aprende. Não, pastor, o senhor está falando então que a gente tem que sofrer, que a gente tem que ser abalado por uma enfermidade para poder ser usado na mão de Deus? Não, é que Deus nos permite passar por isso para a gente ter esses enfrentamentos. E a gente poder administrar a nossa vida. E até poder dar um conselho ao irmão. Orientar o irmão. Olhe para mim. Vocês não vão ficar na igreja sem passar por provações. Nem pense que vocês estão aqui e não terão provações. Esse evangelho que promete não provação, vida de bonança, sem problema nenhum, que você não vai ter dinheiro para, que você não vai ter conta atrasada, que você não vai ter aquilo, que você vai estar tudo certinho, não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus diz que no mundo tereis aflições, e a aflição quebra a gente no meio. A aflição esmaga a gente no meio. A aflição deixa a gente tribulado, sobe a pressão, cai o cabelo, ri a barriga, faz de tudo com a gente, irmão. Mas a gente aprende. Depois que a gente aprende a administrar aquilo, aí então nós conseguimos compreender que todo vento, toda prova, toda crise passa. Agora eu pergunto. Nós temos a primeira situação, o pão que foi partido e foi dado como alimento. Mas temos uma segunda, o pão que foi derrubado. O primeiro é o pão inteiro que foi partido, o segundo é o pão derrubado no chão. Ou o pão jogado, o pão largado. Vamos falar assim. O primeiro é o pão que foi na mão de Deus, que foi quebrado. Tu quer ser quebrado por Deus? Imagina como Deus vai fazer para te quebrar. E a mim? E se você ou eu for tão duro igual café? Quem já quebrou a casca do café? E depois, o café primeiro quebra a casca, né? Depois torra, não é isso? Hã?
A juventude não sabe disso, sabe? Hã? Aí, tá vendo? Tem que fazer a semana da roça para esse povo aí. Aí. Mandar tudo para roça. Hã? Imagine se você for tão... Se o processo de quebrantamento pelo qual você e eu vamos passar for tão ou igual ao processo do café. Primeiro, quebra, pilão. Pá, pá. Depois do pilão, fogo. Não é? Depois do pilão, fogo. Bota fogo aí, sapeca no fogo. Depois do fogo, moinho. Quem já... Meu pai tinha, né? Meu pai gostava de trazer. Depois de moído, coador. Agora tá a parte melhor, tá nada, água fervendo. Um processo diferente do outro. Ok. É um processo. Não reclame do processo que Deus está fazendo para te quebrar. Ele vai te usar, mas ele vai quebrar o seu orgulho. Ele vai te usar, mas ele vai quebrar o seu ponto de vista. Ele vai te usar, mas ele vai moer você primeiro. Ah, pastor, então não quero estar na igreja não. Jesus falou assim, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz era o processo de vergonha. Olha só, o sujeito era julgado lá, julgado num lugar, açoitado. Depois que ele era açoitado, quase que despido, tomado, chicotado, porque se ele fosse condenado, então ele já sofria parte da condenação. E a condenação era o chicote. Então o cara já era espancado. Depois que ele está absolutamente esgotado, espancado, humilhado, esbofeteado e tudo mais, o que acontecia? Ele tinha que fazer a via dolorosa, a via sacra, que a gente chama de via sacra, a via dolorosa. E como era isso? Os acusadores, os condenadores, vinham, colocavam uma parte da cruz amarrava sobre ele aquele peso, ele já estava com a costa toda chicotada, ele já estava todo arrebentado, moído, espancado, recebia aquele peso enorme na costa e ele tinha que sair de onde lá ele recebeu a condenação, atravessar a cidade toda, ir até um monte chamado Caveira para ser crucificado. E o que estava dizendo para as pessoas? Ele estava dizendo assim, ó, é a exposição da minha vergonha, vou ser morto, serei morto. Eu vou morrer porque eu sou um sujeito que não presto para a sociedade. Então venham assistir o julgamento que a sociedade está fazendo sobre mim. Venham ver a minha vergonha. Era a exposição da vergonha. Quantos de nós... E foi nesse momento que o Simão, o Cirineu, de Cirene, ajudou Jesus a carregar a cruz da sua vergonha. Jesus falou assim, que aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? Tomar a sua cruz é exatamente depois passar por esse processo todo. Eu estou sendo crucificado. É todo esse processo. E aí, Jesus falou o que a gente tem que fazer. Bom, mas avançando já, para a gente caminhar também para o fim. O primeiro pão é o pão que foi dado na mão de Jesus que quer ser usado. Você vai ser usado no louvor, na pregação, no culto, no ministério, no trabalho, no outro, qualquer que seja ele. Não importa. Se quer ser um pão na mão de Deus, você vai ser quebrado. E você não vai ser usado inteiro, você vai ser rasgado. Não é cirurgia, é moído. Então esse é o processo. Muita gente não quer servir a Deus por causa disso, não quer servir ao ministério por conta disso. Ah, eu estou de boa, já passo perrengue e não quero. O segundo processo, o segundo pão, é o pão jogado, que é o que está no chão. Bom, se existe alguém que quer ser o pão,
Se eu usei no primeiro símbolo, na primeira referência, você ou eu como um pão, eu também posso usar o pedaço de pão como uma pessoa. E quantas pessoas estão partidas, moídas, jogadas pelo chão? E essa é uma tendência que a gente tem dificuldade de visualizar. Esse é um problema que a gente tem dificuldade de visualizar. Nós olhamos pães inteiros, mas às vezes temos dificuldade de olhar os pães jogados, abandonados pelo chão. É tão comum isso daí, e eu abro um parêntese aqui, que as irmãs que trabalham aqui no café da manhã, de volta e meia, ficam bravas. Por quê? Porque algumas pessoas pegam o pão, um pedaço de pãozinho de manhã, e depois deixam num cantinho escondido por ali. E aí as irmãs saem catando os pedaços de pães, não é? Sai catando os pedaços de pães, e aí elas vêm e dizem, olha, pastor, olha, Mancida, olha aqui, ó, quanto desperdício. Às vezes a gente até passa pelo pão e não pega. Então, usando a simbologia de que o pão é uma pessoa, então, o primeiro é quebrado, partido, moído, o segundo está abandonado. E é esse que eu quero fazer vocês verem. Jesus chamou os discípulos e disse assim, recolhei os pedaços que sobraram. Pega o pedaço. A gente tem que ajuntar os pedaços. E aí eles fizeram o trabalho de pegar os pedaços de pães e colocar no cesto. Encheram-se, foram cheios, 7 cestos cheios de pães. É isso que a gente tem que fazer. Temos que também olhar para os pedaços de pães que estão jogados, estão abandonados, que podem ser recolhidos, que podem vir para o cesto. E quem são essas pessoas? São os afastados, são os desviados, são os que estão aborrecidos, perdidos com a igreja. Isso é evangelismo, é recolher as pessoas, é trazer esse público, olhar para esse público, olha, passar por ele e falar, não, eu tenho um cesto de pão. Então pense a igreja como um cesto de pão. Pense o afastado como um pedaço de pão. Coloque esse pão no cesto. Você é o discípulo. Essa tarefa foi dada aos discípulos. Os discípulos que recolheram os pedaços de pão. E o que eles dizem? Vamos traduzir esta mensagem então para o quê? Deus se importa com as pessoas que estão paradas, Deus se importa com as pessoas que estão abandonadas, que estão desviadas, Deus se importa com as pessoas que estão desanimadas. E eu quero falar para você que está aqui na igreja, quero falar para quem está me assistindo pela câmera, pela rede social também. Se você é ou conhece alguém que é um pedaço de pão, um crente abandonado, caído, essa mensagem é para você. Pega ele, traz para a igreja. Traz, tem o cesto. Agora, se você é o pedaço de pão, nós vamos buscar você. Vai buscar esse irmão, vai buscar esse pedaço de pão. Põe ele no cesto. Ele vai alimentar alguém lá na frente. Às vezes a gente olha e fala, aquele sujeito, aquele fulano, aquele ciclano, aquele beltrano, aquele A, aquele B, aquele C. Quem somos nós se não tivermos um encontro com o Espírito do Senhor? É e foi o Espírito de Deus que deu jeito na nossa vida. Quem dá jeito na vida do homem é o Espírito de Deus. E olha, irmão, se tem uma coisa que Deus me deu, é o dom que Deus me chamou, é para reconciliar pessoas. E eu pago o preço por isso. Então, nós já recebemos muita gente afastados da igreja, e alguém até pergunta, até questiona, ô pastor, e esse fulano? Muito bem, vamos receber outros também.
E quando a gente receber outros irmãos, outras pessoas arrebentadas, caídos, que estavam jogados, aí eu quero pedir, olha aqui para mim, igreja, olha aqui para mim. E qual é o nosso papel? Nós somos o cesto de pão. O cesto é proteção. O cesto é acolhimento. O cesto, irmão, é comunhão. Ele se juntou com outros pedaços de pães. Entende? O cesto é proteção. Quando entram afastado da igreja, qual é o nosso papel? Abraçar essa pessoa. Qual é o nosso papel? É proteger essa pessoa. Mas e talvez ele não queira ficar na igreja. Esse é um problema dele. Mas aqui ele encontra pessoas que querem ajudá-lo a seguir na fé. Amém? Eu, como você, pode até estar fuzilando de raiva com determinada pessoa. Mas aqui não é minha casa. Os irmãos sabem onde eu moro? Aqui é a casa de Deus. Então eu não tenho domínio aqui. Eu não posso dizer a alguém, não entre. Ou então, saia. Na minha casa, eu posso atender alguém no portão ou não. Mas aqui não. Aqui é uma igreja aberta para as pessoas. E elas virão. E de todo jeito. Então os discípulos recolheram os pedaços. Eu quero perguntar duas coisas. A primeira, quem quer ser um pão na mão de Deus? Essa é a primeira pergunta. Não precisa dizer eu. Mas você vai dizer o que quer. Saiba que você vai ser quebrado. Segundo, quem quer ser um recolhedor de pedaços de pães? Eu não tenho nenhum problema de usar pessoas que estão assim. Usar no sentido de trabalhar com elas. Não tenho nenhum problema. Acredito que quando a gente trata uma pessoa dessa forma, trabalho para mim dignifica o homem. Trabalho. O sujeito está aí andando para a rua, sem fazer nada, está aí se envolvendo com drogas, olhando para o alto, por exemplo, fazendo qualquer coisa, que nem diz a Cláudia, né? Cláudia Almeida sempre fala assim, tá aí de cara pro ar. De cara para cima, né? Cláudia sempre fala assim, fica aí de cara para cima, usando a palavra dela. De repente, ele está aí desandando. Aí apareceu um trabalho, qualquer que seja ele. Aí o sujeito toma jeito. Daqui a pouco você já não vê mais o sujeito de cara para cima, você já vê ele mais arrumadinho, um sapato novo, um tênis, não sei o quê, uma calça, já fazendo barba, indo trabalhar, daqui a pouco ele já prospera um trabalho, volta para a escola, não sei o quê, tal. Trabalho muda a vida do homem. É assim na igreja. Na igreja, a gente recebe as pessoas e às vezes a gente envolve ela num trabalho. E eu ensinei há dias atrás que essa é uma forma de evangelização chamada de porta lateral. A pessoa entra na igreja por conta do trabalho. E ela entra para a igreja por causa do trabalho. E ela toma gosto, conhece Jesus. Ok. É assim que Deus faz. Vai vir gente para o cesto que não... Muitas vezes você coloca alguém e esse alguém não estará muito bem acomodado. Mas ele vai, essa pessoa, independente de quem quer que seja, não é? Independente de quem quer que seja, irmão, vai também ter o encontro com o Espírito do Senhor. E essa pessoa terá um encontro com o Espírito do Senhor, assim como eu tive, assim como o Senhor teve, assim como os irmãos tiveram, e Deus vai glorificar o seu nome. Cesto cheio de pães, aleluia, igreja cheia. Pastor, mas lá na igreja do pastor Marco tem um monte de gente, olha aquele povo lá, meu Deus, não tem problema. Pode vir o quebrado, caído, arrebentado, hipotecado, moído, não tem problema, irmão. Deus é quem faz a obra na nossa vida. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor.
E eu pergunto, quantos querem ser aqui, quantos querem ser catadores de pães, catadores de pedaço de pão? Seja um catador de pedaço de pão, seja uma catadora de pedaço de pão. Não tem problema, pastor, cate pedaço de pão, traz ele para a igreja. Olha, como é que você vai trazer essa pessoa? Diga a ela assim, ó, vou levar você para o culto e hoje lá você terá um encontro com o Espírito Santo e a sua vida vai mudar. E isso vai acontecer, irmão. Insista uma vez, insista a segunda, insista a terceira, insista a quarta. Não perca a fé, porque a obra de Deus é pela fé. Você pode adorar o Senhor?